Bom, então hoje, retomando, né, nossos estudos do livro Libertação, o primeiro estudo desse ano, né? Que Deus nos abençoe nessa jornada mais uma vez. Relembrando um pouquinho do que a gente tinha visto, né, no último capítulo, na última nosso dia de estudo, a gente estava acompanhando o grupo do André Luiz e do Gúbio, na verdade o grupo do Gúbio, entrando numa cidade em níveis muito baixos ali do umbral. E eles descreveram várias situações e eles chegaram numa construção, num bairro dessa cidade estranha e encontraram justamente a figura do espírito que é o alvo da missão deles, que é o Gregório. O Gregório teve um primeiro contato com eles, mas falou que ele tinha afazeres e deixou eles sob os cuidados de alguns espíritos ali que são, a gente entende que como se fossem guardas, né? Porque ali é um mundo onde existe muita preocupação, muito cuidado com relação tudo é duvidoso, né? Tudo é ameaçador. Então eles ali inclusive colocam eles numa sala, num quarto meio separado com um vigia. E aí, a partir daqui que a gente vai retomar no capítulo 5 que se chama Operações Seletivas. O grupo só pediu para que fossem conversar com o Gregório, só que agora a gente vai entender que não é tão simples assim conversar com ele. E existe um processo, inclusive, de seleção das pessoas que entram em contato com o Gregório, porque pelo que a gente já viu um pouquinho e vai entendendo aqui, Gregório ele é ali naquele nível, nessa faixa do umbral, como se fosse um responsável pelo julgamento de um monte de espírito. Ele se coloca nessa condição de responsável pelo julgamento e condenação de muitas almas depois do desencarne. Então vamos seguir a partir daqui. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, então eles ficaram quietos entre eles ali. Fomos conduzidos, mas não deixaram de aproveitar o momento justamente para meditação e prece, para continuar mantendo o padrão vibratório deles ali numa tarefa, inclusive, tão cheia de riscos, né? Então foram conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Então ele está descrevendo, né, o tipo de construção e inclusive falando que cada local ali tinha um destino reservado a um tipo de serviço que eram estranhos à forma de entender do André Luiz. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Então imagine, a gente já começa a fazer uma ideia, né? Uma construção hexagonal alta, parda escura, iluminada por tochas, não por luzes, né? Então aquele ambiente que a gente já mais ou menos vem fazendo dentro da nossa imaginação. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, então olha lá, os guardas acompanhavam e eles estavam como se fossem presos, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote. Então, eles iriam passar por como se fosse, imaginem o seguinte, né? Eu pelo menos imagino. Você vai entrar num local de segurança máxima, você é investigado para ver se você não oferece risco. Então, é claro que um pouco diferente das questões materiais, dos riscos materiais. Quando a gente fala
aqui, né, no mundo encarnado. Você vai entrar numa prisão, eles veem se você não tem armas ou qualquer coisa que ofereça risco. Então ali foi dito a mesma coisa. Para entrar naquele ambiente, para falar com o Gregório, era necessário que eles fossem examinados. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Então, um salão enorme com muita gente ali, mais de dezenas de pessoas em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. Pela descrição no capítulo anterior, a gente já viu que, inclusive, muitos dos que eles cruzaram ali nas ruas dessa cidade apresentavam deformidades visuais, como se fossem alterações do corpo físico, que a gente sabe que no ambiente espiritual é representada pela deformação do perispírito daqueles espíritos, né? E aqui o André Luiz está acrescentando, dava para ver que todos ali eram sofredores, eram espíritos em condições de sofrimento, gemendo, chorando, e todos quase, como ele falou, eram almas doentes, e muitos visivelmente com perturbações mentais, desequilíbrios mentais visíveis. Então você olha para uma pessoa com uma deficiência mental, isso é transparecido muitas vezes visualmente. E é o que o André Luiz também está nos descrevendo aqui. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos, os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Então, olha, isso é algo interessante da gente observar, porque se nós entendemos que a nossa jornada evolutiva, como o próprio livro do Chico Xavier diz, né? Aquele livro que se chama A Caminho da Luz. Então, a nossa jornada evolutiva é uma jornada de aquisição de luz interna, de desenvolvimento de uma luz interna. Todos nós somos filhos da luz, como Jesus mesmo diz. Todos nós temos a nossa própria luz, mas em estágios, em momentos diferentes. Então, Jesus nos recomenda, né? Brilhe a vossa luz. Mas a nossa luz, às vezes, ainda é muito apagada ou já bem desenvolvida. Então, tem livros que descrevem isso. Eles falam, nossa, tais espíritos tinham uma luminosidade intensa, inclusive com colorações diferentes. E aqui o que ele está falando? Ele está mostrando um ambiente de espíritos ainda atrasados nesse processo, nesse progresso, né, que a alma vai adquirindo. E qual é a característica da maior parte deles? Né? Sofrimento e, visualmente falando, na questão de luz, opacos. Então, todos os que ali se enclausuravam mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam, perfeitos. Então, olhem isso. Características que a gente sabe que são ainda também condições, né, das nossas dificuldades ou das nossas virtudes, que fazem parte da nossa característica ainda de espíritos imperfeitos. Mas se a gente olhar mais para o lado ainda do espírito atrasado, então momentos de moléstia, desencanto, então isso era um padrão das almas que ali estavam. Então as características do desencanto, porque às vezes nós passamos por momentos
de desânimo, de desencanto, por conta da nossa instabilidade e imperfeição. A gente passa por dificuldade, às vezes a gente cai, mas a gente se apoia no alto, busca e isso é cíclico. Mas então um padrão que às vezes a gente vê em alguns dias nossos ou em algumas pessoas com mais ou menos intensidade, o que ele está falando? Ali era o padrão. E o padrão como se fosse assim num grau superlativo. Então, os estigmas da velhice, da moléstia, então das doenças e do desencanto, então espíritos, na maioria deles ali desencantados, e o que persegue a nossa experiência humana, mas ali naquele ambiente do mundo espiritual, ali triunfavam. Quer dizer, era uma reunião de espíritos que desceram realmente muito, fracassaram muito nessas lutas e por isso estavam naquele momento ali. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Então era um ambiente pesado, triste. A gente consegue formar uma ideia, né, de que local é esse, né, ou de que ambiente espiritual é esse. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Então, eles estavam fazendo uma triagem ali. Eles estavam separando esses espíritos, apesar de eles terem muita coisa em comum, né, dessas doenças, desses distúrbios mentais, mas existiam características que eram às vezes mais próximas para um determinado grupo. Vamos supor, vamos dar a ideia. Espíritos que provavelmente estavam mais voltados, por exemplo, à violência, à raiva, e o que eles cometiam eram algo semelhante, então esses espíritos eram agrupados ali. Espíritos que tinham tendências maior, por exemplo, às buscas das sensações de prazer da matéria, no âmbito sexual, por exemplo. Eles estavam sendo selecionados, agrupados, porque era um padrão comum daqueles espíritos. Espíritos que estavam mais apegados a questões do dinheiro, por exemplo. Então, o que eles estavam fazendo era isso. As pessoas desencarnadas entrariam num processo de seleção para depois serem julgados. Então, aqui vale também uma reflexão, uma parêntese, né? Porque por muito tempo a humanidade ela foi educada religiosamente que do lado de depois da morte a gente chegaria num momento do julgamento, do juízo final, onde existiria um juiz que nos condenaria ou nos absolveria. Só que o espiritismo nos traz justamente a desmistificação dessa situação. Só que nesse livro que nós estamos vendo é justamente a situação que por muito tempo foi passada e que não é a mais verdadeira. Mas a gente está vendo isso acontecer aqui. E isso fica só como agora uma reflexão para depois a gente discutir, debater a ideia sobre o porquê que está acontecendo isso. Mas eles vão ser julgados. Eles morreram, desencarnaram, estão sofrendo as consequências das suas inferioridades e vão ser julgados por um espírito trevoso. Mas é isso que está sendo descrito e vamos continuando. Se alguém quiser já falar alguma coisa ou perguntar, pode ficar à vontade. Mas aqui então, discretamente, o instrutor elucidou-nos. Então aí o André Luiz presenciando isso, o instrutor
esclareceu ao André Luiz e ao Eloy. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. Então, olha isso, semanalmente acontece um evento como esse. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Então, aqui também vale uma observação. Espíritos, eles são espíritos inferiores, né, atrasados na questão da aquisição de luz. Estou falando agora desses guardas que estão fazendo essa seleção. Mas eles têm a capacidade, quer dizer, então não tem como se esconder, até mesmo de espíritos mais impuros, o que nós realmente somos. Qual é o desvio, né, a tendência do meu desequilíbrio? Então, existe um halo de cores para cada um de nós, dependendo do padrão vibratório, do padrão de pensamento que eu cultivo. E então, esses espíritos conseguem olhar para os espíritos que estão selecionando, conseguem olhar para esses espíritos que estão ali para serem julgados e diferenciar pelo halo. Não precisa perguntar o que eles fizeram. Todos os espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados apresentam um padrão. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isso mesmo das mais completas. Então eles vão julgar, existe uma organização ali. Eles vão julgar primeiro todos os que estão mais ou menos nesse setor de tipo de desobediência da lei. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Então, ó, agora ficou claro. Eles estavam o tempo inteiro sendo vigiados pelo pessoal de Gregório, que nesse momento deu uma certa trégua. Por quê? Porque eles tinham serviço para fazer com os outros dessa seleção, mas sem perder o contato visual, né, constantemente com eles. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Então, olha isso. Então, os selecionadores olharam para eles, mas respeitaram o grupo. Quer dizer, não pegaram e separaram. Por quê? Porque eles têm um padrão provavelmente similar. Mas eles não iriam estar ali naquele grupo como pessoas que queriam falar com o sacerdote Gregório. Eles entraram no campo das vítimas, se misturaram ali naqueles que, inclusive, iriam de alguma maneira serem julgados também. E se você tem, né, é que todos ali já passaram por um processo purgatorial, né, e se desfizeram de certos apegos, certas tendências inferiores, cresceram, né, aprenderam, estudaram, foram amparados e por isso, inclusive, a gente viu se foi permitido que estivessem presentes nesse ambiente, porque eles têm alguma condição. Mas, por parte dos que coordenam esse ambiente, colocaram eles no mesmo grupo, assim, de pessoas a serem, apesar de eles não terem talvez identificado problemas mais graves, mas ó, vocês vão passar aqui pela mesma seleção, vocês vão estar junto aqui com todo mundo que está sendo julgado. Aqui tem, todos estão sendo julgados. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco?
Quer dizer, o que o André Luiz está querendo saber? Porque a partir do momento que eles entraram e falaram com aquela primeira entidade ali fora, eles meio que foram constrangidos, conduzidos como se fossem agora presos dele. Então agora você está sob meu domínio. E aí o André Luiz quer saber, todos os que estão aqui vieram também constrangidos, obrigados. Eles não têm a opção de escapar. Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Então, o que o André Luiz está perguntando com relação a algumas pinturas, né? Que ilustravam, por exemplo, alguns espíritos satânicos, diabólicos, como se fosse o, o diabo mesmo esperando alguém morrer e quando morria, se fosse culpado, pegava, prendia. Não tinha mais como escapar. Então é isso que o André Luiz quer saber. Existem espíritos satânicos, como nessas gravuras de algumas pinturas, que disputam as almas no leito da morte. Então a hora que vai lá, pega, aprisiona e leva sob o seu domínio. O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Então, aqui, na verdade, mostrando que sim, existem espíritos que querem arrebanhar outros espíritos para subjugar, para dominar. Mas aqui, o instrutor, o orientador, fala que sim, que existem esses espíritos, mas ele também dá um detalhe que mostra também a nossa liberdade de escolha, às vezes consciente ou não, mas para a gente estar sendo submetido a uma situação como essa. Qualquer um de nós pode já ter passado por uma situação como essa, ou, dependendo do grau de queda que a gente caia, né, ser submetido de novo. Mas como essa proximidade, como se dá essa possibilidade? E aqui o orientador fala: cada mente vive na companhia que elege. Então, cada um dos que estão ali elegeu, fez escolhas do padrão vibratório a adotar. Podem ter acontecido dificuldades na vida, mas é sempre do nosso livre-arbítrio escolher se eu me desespero ou se eu confio, se eu me revolto ou se eu aplico o bem, o perdão. Então, a cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Então, isso vale para todos nós, encarnados ou desencarnados. Nós estamos constantemente vivendo num ambiente mais elevado, celeste, ou num inferno consciencial ou vibratório. Por quê? Porque eu tomo sempre as rédeas. Está nas minhas mãos determinar qual é o padrão de pensamento que eu vou conduzir a partir de uma dificuldade ou qualquer que seja a circunstância da vida. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração. Então, olha aqui. Então, não existe ninguém pegando ninguém à força e levando a um local onde não é atraído. Existem as consequências daquilo que a gente cultiva, daquilo que a gente elege como o que eu quero para mim. Então, se eu sou atraído e se eu sei que aquilo é errado, mas eu alimento,
esse pensamento naquela direção, naquela atração, eu vou caminhar naquela direção. Então, e é isso que ele está falando. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. Deliberada, olha aqui, ó, a cristalização às vezes do nosso pensamento num determinado padrão, num determinado erro, é deliberada por nós. Então, todos nós estamos fazendo escolhas constantemente. E as escolhas daquele padrão de pensamento vibratório, de emoção, mesmo que a gente tenha tendências, nós temos a opção de lutar contra tendências ou de nos entregar aos arrastamentos que nos levam a uma situação como essa. E às vezes a gente acha sempre que não é tão grave assim. Mas é um padrão que nos liberta ou nos aprisiona. E é assim que então se encontram esses espíritos que passaram então uma encarnação toda fazendo escolhas ruins ou alimentando vibrações na direção desse aprisionamento e estão presos. Mas por quê? Porque de alguma maneira fizeram essa escolha. Não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram e desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam. Olha aqui, e é interessante que ele citou ali, né? Todos esses espíritos não enxergaram ou não estão enxergando a presença dos espíritos benevolentes que estão ali por eles, mas adotaram aquele padrão baixo. E aí o que que fazem? Buscam a companhia daqueles que fazem aquilo que lhes agrada. Seja ele qualquer tipo de desvio que nós possamos imaginar aqui na Terra. A gente pode citar alguns. O vício do álcool, o vício da maledicência, o vício da raiva, da sensualidade, o vício da alimentação desregrada, o vício das drogas. Então, quando a gente se afasta do alto, nós estamos fechados naquele círculo vicioso. O que, que a gente faz? E isso fica muito claro. Quem quer beber vai procurar os amigos que alimentam esse tipo de atividade. Quem quer fugir desse tipo de atividade vai procurar refazer as suas companhias. Mas o fato é que é um padrão que cada um adotou e depois de desencarnado, desvairada, sozinho, acabam se reunindo a agrupamentos de espíritos que se afinam nesse padrão que eles constantemente estão buscando, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Então essas criaturas chegam a esse ambiente por deliberação pessoal. E a hora que chegam na presença desses espíritos, aí junta a fome com a vontade de comer. Então eles são atraídos porque cultivam esse tipo de vibração e quando chegam lá,
são dominados por espíritos poderosos, inteligências poderosas e endurecidas que governam nesses ambientes. Ó, exclamei em voz sussurrante. Por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Então aí o André Luiz pergunta, por que Deus permite que então o julgamento esteja na mão desses espíritos tão endurecidos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Então, se é ali que se opera a justiça divina, por que ela está nas mãos desses príncipes diabólicos, como André Luiz pergunta? Gúbio estampou na fisionomia significativa a expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Então aí o Gúbio está mostrando para o André Luiz e para nós. É um ambiente que todos que estão ali, na verdade, estão procurando por isso. E por que então, se tem quem se afiniza à necessidade de ser julgado, e se tem quem julga de maneira injusta, né? Porque se a gente for ver com relação à lei divina, não é uma justiça divina. Mas se existe sintonia entre o réu e o julgador aí, por que Deus então designaria um anjo para fazer o papel de carrasco para aqueles que querem a punição? Porque muitos desses espíritos estão ali achando que merecem ser punidos, porque a sua consciência está cobrando isso. Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então, se tem aquele que quer ser punido, ele vai encontrar punição. Se por outro lado a gente enxerga, reconhece a nossa responsabilidade nos nossos deslizes, mas nós queremos uma nova chance, uma nova oportunidade, nós queremos merecer algo de diferente, o perdão de Deus, né? E mesmo que exista consequências para aquilo que a gente fez, nós vamos encontrar algo melhor. Mas para aquele que acha que realmente precisa ser punido, ele vai procurar alguém que o puna. E se existe alguém querendo punir, então existe uma sintonia dessas almas que ali estão, umas achando que no fundo da consciência merecem ser punidos e outros com o desejo de ver o outro sofrer, que não é justiça divina isso. É o desejo de querer fazer com que o outro pague por aquilo que fez, mas esses espíritos ainda estão cegos, porque eles também então vão ter que enfrentar, porque se eles estão fora do amor, eles vão então enfrentar as consequências de operar na ausência, né, ou fora desse amor. Então todos ali vão merecer serem punidos se a gente for analisar por essa lógica, inclusive os punidores. Porque Deus, a lei divina, é de perdão, é de amor. Então todos ali estão desequilibrados ou desalinhados com a lei divina, mas todos ali estão se encontrando em sintonia do que querem e o que encontram. Aí o André Luiz, né, vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas arrebanhadas aos magotes, então aos grupos grandes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição, mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Então eram espíritos sofredores e espíritos malvados ali, perversos, endurecidos, querendo
fazer com que esses espíritos sofredores sofressem ainda mais. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo, à frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, os magistrados! Lugar, lugar para os sacerdotes da justiça! Então alguém ia entrar, né? Os magistrados ali agora naquele momento. Se então aqueles guardas fizeram a separação, agora chegaria o momento em que os juízes, né, iriam então entrar e tomar o seu lugar. Procurei a paisagem exterior curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, então era uma vestimenta tradicional daqueles lictores, né, eram pessoas ali da antiga Roma, que carregavam uma machadinha que era inclusive uma representação dessa questão do julgamento, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos, e depois deles, 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes, esquisitamente ataviados. Que solenidade religiosa era aquela? Então, eram conduzidos como o aspecto, né, das descrições de antigamente, né, nas liteiras, né, aquelas os travessões, né, com uma cadeira onde alguém ia sentado, e alguns responsáveis por esse transporte conduziam esses juízes esquisitamente ataviados, como foi dito. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Então eu vou até clicar aqui para a gente ver, né? Eram idênticas a isso daqui, ó, a poltrona do Papa, onde por muito tempo se viu, né, no mundo, ou ainda existe, né, no mundo encarnado. E aqui, então, o André Luiz estava descrevendo que era numa cadeira como essa, que aquele espírito ou aqueles espíritos estavam entrando. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Então eles foram conduzidos numa dessa cadeira, né? Desceram depois da cadeira e sentaram num nicho, numa outra cadeira fixa, naquele ambiente, numa posição mais alta. E como falou, e aquele ritual, aquele momento, aquela posição inspirava, né, medo, temor nos outros. Tanto é que quando aconteceu isso, todo mundo ficou quieto. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo. E uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Olhem que interessante que esse espírito ali das trevas está falando. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Ele está falando algo que é, na verdade, uma revelação
que o próprio Espiritismo traz. Então não existe uma sentença condenatória que alguém possa fazer e nem uma absolvição gratuita, quer dizer, ninguém então vai ser conduzido ao céu sem merecer. Esta casa não pune, nem recompensa. Então existe um pouco de contradição, mas já já a gente vai entender por quê. O como esses espíritos são astutos, inteligentes e se utilizam de certas verdades para no fim julgar realmente e punir eles. Eles querem isso, mas eles estão deixando claro que não é a casa que pune, não é a casa, não é nenhum deles que recompensa. Eu vou só chegar na conclusão disso porque é importante a gente entender a linha de raciocínio, de condução, de indução mental ali, né? Eles vão fazer com que todos ali sejam conduzidos a uma situação de prisão pela própria consciência. Essa casa não pune. Não tem sentença condenatória, nem absolvição gratuita de nós, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Então aqui a gente começa a ver que ele está falando de justiça, está falando de certas verdades, porque existem consequências para tudo o que a gente faz. Então, a cada um segundo as nossas obras, tudo que a gente planta, a gente colhe. É disso que eles estão falando. Só que eles estão olhando pelo olhar que se esquece de que Deus é compaixão, é misericórdia, é perdão. Existem consequências, mas existe sempre regeneração, uma nova chance. Aqui eles vão se apegar à condenação. Falam assim, não tem compaixão para verdadeiros criminosos. Então isso daqui é a representação do verdadeiro inferno mesmo. Daquilo que muitos acreditam. Eu pequei, eu não mereço ir para o céu, então eu vou ser realmente, através da justiça, entre aspas, né, divina, eu vou sofrer as consequências de ser um criminoso, também de maneira equivocada, eternamente. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Então, olha isso, ele está conduzindo cada um deles a entender que eles merecem ser punidos porque foi escolhas pessoais deles. Então, eles estão tirando a responsabilidade deles como juízes, falando assim, então, nós só estamos selecionando, ajudando vocês a se enxergarem como tais. Quer dizer, então imaginem, psicologicamente, isso é uma condução a uma prisão mesmo para cada um deles. E não uma condução para um alívio, né? Para uma melhoria, pela descoberta de um caminho ali que onde eles possam encontrar talvez, né, a libertação ou uma condição melhor. Não, ali eles estão pegando no ponto chave psicologicamente da consciência de cada um e falando, então não somos nós que estamos julgando. Nós aqui só estamos selecionando as tendências das vontades de cada um de vocês para que seja devidamente aplicada a devida pena. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes aos quais
confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Então são julgadores implacáveis. Eles só estão ajudando a consciência de cada um ali encontrar ou acreditar na verdadeira punição que devem encontrar. Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria. Então, a Rep está fazendo uma comparação, como se nós fôssemos uma represa. Aquilo tudo está sendo segurado, né? Contido, mas chega um momento que aquela estrutura é arrebentada, e a morte, é o que ele está dizendo aqui, é a hora em que isso tudo não tem mais como ser contido. Então a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria, e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, né, do sapo encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Então, é perigoso isso, né? Até a gente cair nesse tipo de condução mental. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Então, esse é o padrão que eles conseguem manipular essas mentes fracas. E também, se a gente analisar, é o padrão que às vezes nós adotamos para, por exemplo, punir alguém que a gente tenha alguma desavença, algum desentendimento. Eu quero criar um ambiente negativo. Eu quero fazer com que aquela pessoa entenda que ela não vale nada pelo que ela fez. Eu tenho raiva do que ela fez para mim. Então eu vou botar ela para baixo. Eu não quero que ela se dê bem. Eu quero que ela pague por aquilo que ela fez. Então é um padrão que, se a gente analisar sinceramente, nós às vezes nos colocamos na posição desses juízes, querendo criar um ambiente negativo quando a gente tem possibilidade, para jogar alguém para baixo, que a gente tem alguma dificuldade de perdoar. E esse é o caminho divino? Não. Esse é o caminho que esses juízes acham que é o certo, porque eles estão tomados por uma série de dificuldades que a vida conduziu eles, mas eles estão se colocando na condição de juízes, assim, que se colocam no lugar de Deus. Assim, então eu estou aqui para te mostrar que você merece sofrer. E esse é o caminho para colocar uma alma
ainda mais em dificuldade e mais em sofrimento e aprisionar ela naquela condição, às vezes por séculos. E qual é o caminho certo? Qual é o caminho que a gente vê dos nossos mentores, dos espíritos do bem que nos conduzem, desses orientadores? Apesar do que você fez de errado, você vai poder consertar, mas você tem capacidade. Você tem luz. Criar ambiente positivo que dê forças a nós ou dê forças a quem a gente quer ajudar. A gente não vai conseguir instalar o bem intensificando as forças do mal. Então, eu vou parar por aqui hoje, até porque nós já estamos, né, no tempo, mas para que a gente já entenda um pouquinho daquilo que está acontecendo, como realmente um espírito como esse consegue dominar, conduzir, aprisionar muitos espíritos. Ele não está fazendo. Deixa eu até ver se faz um comentário aqui. Aqui, vamos parar depois desse item 19, ó. E aí, prolongando-se o intervalo, enderecei com olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. Então, o André Luiz, ouvindo aquilo, ficou angustiado. E aí olhou, querendo algum esclarecimento, e o orientador falou: o julgador conhece a saciedade as leis magnéticas. Então, ele conhece profundamente as leis de atração, do magnetismo, que todos os espíritos estão submetidos. Nas esferas inferiores ou superiores, mas ali ele conhece profundamente as leis magnéticas que são vigentes ali nas esferas inferiores. E procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo. Então, ele está usando o magnetismo dele, mas no sentido destrutivo, porque a gente pode usar o nosso magnetismo no sentido construtivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Então, olha isso que o Gubbio está esclarecendo. Ele está utilizando de certas verdades. Então, ele não está falando que cada um ali vai pagar por algo que não fez. Ele não está falando ali que é algo que é fora da lei natural. Por exemplo, arcar com as consequências de todos os atos que nós fazemos. Só que ele está hipnotizando essas vítimas de maneira a aprisionar, a destruir, a estagnar essas almas, apesar de estar usando de verdades contundentes, as quais todos nós vamos enfrentar. Só que a diferença, como a gente tem que analisar aqui, é que isso não é punição eterna. Isso é reconhecimento de imperfeições que a gente carrega, de responsabilidade sobre os nossos atos, mas que existe um caminho diferente a se corrigir, a se reorganizar, a trajetória e hábitos e pensamentos e sentimentos e conseguir sair e não ficar preso, se libertar disso tudo. Então, por hoje, eu vou parar por aqui. A partir da semana que vem, então a gente entra aqui no item 20. Se bem que aqui, ó, não, vamos terminar, ó, acabei de ver que falta pouco. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quando o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Então, o que ele está falando? Não adianta a gente condenar a organização, a colônia, porque isso tudo é resultado das suas próprias obras. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite às deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Então ele está querendo tirar
a possibilidade de eles colocarem a culpa no tribunal, assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo, o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Então, olha aqui, ele também está chamando a atenção para eles. Não fomos nós quem conduzimos vocês até aqui. Vocês não vieram aqui porque foram atraídos por aquilo que vocês buscam? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Então, assim, parece uma cena realmente de terror, né? De muita tristeza, de muito desespero, porque é a realidade que muitos espíritos encontraram e encontram, dependendo do grau de desvio ou de esclarecimento que tem aqui na Terra. É a realidade que o André Luiz está presenciando aqui, nos descrevendo com relação a esse julgamento implacável que esses espíritos endurecidos e inteligentes estão utilizando para poder fazer com que cada uma dessas almas entendam que merecem estar ali e não tem nada do que eles estejam passando que não seja justiça por aquilo que eles escolheram fazer durante a vida. E então isso muitas vezes se torna uma prisão por décadas, séculos, e a gente não consegue imaginar, né, o que cada um pode passar a partir daí. Certo, gente? Então, a gente chegou praticamente agora, acho que na metade do capítulo. Acho que foi bom chegar até um pouquinho a mais aqui, para entender justamente o padrão de mentalidade de condução que esses espíritos se utilizam para poder se colocar ali na posição de juízes, né? Num tribunal que não é, na verdade, uma instituição divina. Mas Deus permite porque existem afinidades entre esses espíritos que estão ali, né? Buscando aquele tipo de vivência, né? Certo? Alguma dúvida ou alguma outra observação que vocês queiram fazer? Não, acho que ficou claro, Marco. Na verdade, eu tenho. Então, na verdade, essa sessão nada mais é que algo que espíritos que já têm uma influência, que têm um desenvolvimento, né, menor, se utilizam para julgar as pessoas, mas a verdade é que é um processo que eles estão forçando as pessoas mesmo a se auto-julgarem. É Sim, isso? exatamente. São espíritos, Lela, que não cresceram moralmente, mas conhecem muita coisa dos domínios, inclusive, que se exercem. Então, vamos supor, imagina o seguinte: eu vou avançando em aprendizado, aqui mesmo encarnado, mas eu ainda carrego instintos egoístas, orgulhosos, de domínio, por exemplo. E eu vou aprendendo a usar isso. Eu não carrego ainda dentro de mim, Lela, por exemplo, a capacidade de amar e de perdoar. E quando eu vejo, então, alguém fazendo alguma coisa errada, eu carrego a vontade, ou eu, às vezes, pelo orgulho, né? Eu acho que eu tenho o direito, porque eu adquiri certo conhecimento. Por exemplo, imagina um juiz estudado, aqui encarnado, ele estudou, ele adquiriu as leis, só que ele usa sem o bem dentro dele. Então ele vai abusar dessa capacidade, desse domínio que ele tem
de maneira equivocada, errada. Então, o que que esses espíritos são? São espíritos dominadores que têm capacidade de influência e conhecimento sobre como influenciar, e isso a gente consegue ver aqui também no mundo encarnado. E se utilizam dessa capacidade sem o mínimo de moral para poder aliciar e subjugar certas outras pessoas. Então são espíritos que Entendi. se acham no direito de julgar e punir, porque Entendi. acham que Não, então essa parte que realmente faz sentido, porque você falando, são espíritos que têm um certo conhecimento, que entendem de alguma forma um pouco as leis divinas, mas ainda não são espíritos totalmente desenvolvidos e se colocam num lugar de superioridade exatamente. aos outros. Olela, a exemplo do que? Tenta imaginar, pela história da humanidade, o que muitos espíritos que acabaram ocupando uma cadeira de destaque aqui na Terra, mas sem valor moral, sem o bem. Então imagine, de que espírito nós estamos falando aqui, esse Gregório? Eu comentei, eu acho que no começo ali. Ele é o espírito de um papa, Lela. Ah, Ele é um eu perdi papa. essa parte, não. Então, Ok. ele é a história de um papa. Existem papas que avançaram moralmente, existem papas que adquiriram o cargo, mas ainda muito inferiorizados por dentro. Então, o que, que ele acha que ele é o Bambambam? Bam, bam. Ele acha que ele é o supremo representante de Deus na Terra. Entendi. Só que ele carrega Entendi. ainda dentro dele muito rancor, muita. Ele não tem amor dentro dele. Então o que, que ele faz? Ele usa desse poder dele para dominar, para julgar, para. Vocês vão entender melhor daqui para frente, porque aí começam a surgir outros detalhes desse espírito. Né? Mas a história Tá. é essa. São pessoas Não, que. tá claro, tá claro. Certo? Então é isso. Tá ótimo. Obrigada. Faz Imagina. sentido. Obrigada. Então, nós que agradecemos aí, mais uma vez, né? E que Deus abençoe esse ano todo dos nossos estudos. Semana que vem a gente termina aqui a partir do item 3. Ótimo. Certo? Amém. Uma ótima semana para todos. Amém para todos Ótima vocês também. semana. Tchau, tchau. Obrigada, Mar. Tchau, tchau.